Então, o teorema principal é o seguinte. Então, se temos uma equivalência definida em um conjunto A, então ela faz partição, essa equivalência faz uma partição de conjunto A em subconjuntos que se chamam classes de equivalência. Então, a união de todas essas classes de equivalência é igual a todo o conjunto A. E quaisquer duas classes não tem interseção. Então, a interseção é vazia. E qualquer elemento, se nós escolhemos qualquer elemento de uma classe de equivalência, vamos considerar outro elemento que está em relação de equivalência com este elemento. Então, este segundo elemento tem que pertencer à mesma classe. Então, quaisquer dois elementos que estão na relação de equivalência pertencem a uma classe. E, ao contrário, quaisquer elementos que não estão pertencem às classes diferentes. Então, vamos agora considerar alguns exercícios. Então, primeiro exercício são dados as classes de equivalência e precisamos escrever a relação mesma, que é a relação. Então, vamos falar, temos duas classes, uma é 1, 2 e segunda é 3, 4, 5. Então, logo dá para entender que há um conjunto em que está definida essa relação de equivalência é uma união dessas classes, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, e agora precisamos escrever a mesma relação binária que representa a relação de equivalência. Então, Rho. Quaisquer dois elementos da mesma classe estão em relação. Então, temos 1, 2 e 2, 2. São todos os elementos. Agora, segunda classe. Então, quaisquer dois elementos estão em relação. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 5, 5, 5, 4, 5, então já é isso. Está pronto. Agora vamos resolver um exercício contrário. Vamos ter uma relação, temos que construir classes. Então vamos imaginar que nosso conjunto é A. É um conjunto numérico 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14. Então, e temos uma relação que nós já consideramos muitas vezes. Dois elementos estão em relação binária, se e somente se. Desculpem. Dois elementos, um par, pertence à relação binária Rho, se e somente se, x menos y é divisível por Rho. Desculpem, por 3. Muitas vezes nós demonstramos que essa relação binária é reflexiva, transitiva e simétrica. Por isso é uma relação de equivalência. Então, agora,
temos que construir classes. Então, como construímos classes? Então, escolhemos um primeiro elemento e consideramos e adicionamos em primeira classe todos os elementos que estão em relação com este primeiro. Depois, quando nós escrevemos todos, nós fechamos essa classe, então abrimos uma outra classe. Então, para isso, escolhemos um elemento que não pertence à primeira classe. Então, não pertence a todas as classes construídas já. Então, o primeiro elemento é 1. Então, quais elementos estão em relação à equivalência com 1? Então, é claro que vai ser 4, 7 e 13. Agora, é primeira classe, não tem mais. Agora vamos considerar um elemento que não pertence a essa classe. Então é 2. 2, 8, 11, 14. E temos mais elementos que não caíram em nenhuma dessas classes. Então é 3 e 9. Não tem mais. Então, todas as classes são. E agora, um outro exercício que vamos verificar que uma relação é equivalência. Então, é uma relação muito simples. X, primeiro A, onde é definida a nossa relação, é conjunto de todos os reais. E a relação é definida, então, x e y estão em relação, se e somente se, seno de x é igual a seno de y. Então, primeiro, temos que verificar se ela é reflexiva. Então, seno de x é igual a seno de x. Isto significa que para qualquer x, ele mesmo está em relação com si mesmo. Então é reflexiva. Segundo, se seno x é igual a seno de y, isso significa que x está em relação com y. E y está em relação com z. Então, daqui segue logo que é seno de x é igual a seno de z. Isso significa que a nossa relação é transitiva. E terceira propriedade de seno, ela é muito óbvia. Seno de x é igual a seno de y. Então, seno de y é igual a seno de x. Isso significa que a nossa relação é simétrica. Então, todos esses fatos falam que nossa relação é equivalência. Podemos falar um pouco sobre classes de equivalência. Primeiro, vamos ter um número infinito de classes. Então, qualquer número de classes, todas as classes de equivalência podem ser representadas com números de menos 1 até 1. E cada classe contém número infinito de elementos, de números reais, porque com cada x, se x pertence a uma classe de equivalência, seno de x é igual a seno de x mais 2πk. Então, podemos parametrizar número infinito de números de tal maneira. Isto significa que conjunto de classes, conjunto que representa uma classe de equivalência é infinito. E agora vamos
falar um pouco sobre relação de ordem, que também vai cair na prova. Tudo isso é que nós fazemos revisão para a prova 1. Então, conjunto, se temos um conjunto A e uma relação binária definida em A, então essa relação se chama relação de ordem, se ela é, primeiro, reflexiva, segundo, transitiva, e terceiro, ela é antissimétrica. Isso significa que se x, y pertence a Rho e ao mesmo tempo yx pertence ao Rho, então isso segue que x é igual a y. Isso significa que não pode ser um par que pertence a Rho e par inverso também pertence a Rho, exceto de par do tipo xx. Só estes pares mesmos e inversos a eles pertencem à relação antissimétrica. Então, neste caso, nossa relação se chama relação de ordem. Exemplos também nós estudamos muito, então qualquer pode ser. Quais podem ser exemplos? Conjunto de todos os números reais, por exemplo, e relação é ser menor ou igual, é relação de ordem. Ou relação de divisão, de ser divisível, então x, y, então temos números naturais, x, y estão em relação, se somente se x é divisor, por exemplo, de y, como números naturais. Então também é uma relação de ordem. E entre as relações de ordem se encontra muito uma relação de ordem que se chama lexicográfica. Eu vou lembrar. Então, vamos imaginar que esse conjunto é alfabeto. Vamos, A1, A2, A3, assim por diante. São um conjunto de alguns símbolos. Pode ser finito ou não finito. Então, todas as sequências ordenadas destes símbolos se chama palavras em esse alfabeto. Então, por exemplo, A1, A2 pertence assim por diante. Qualquer sequência de esses símbolos. Sequência finita, com certeza. Então, um exercício. Não, exercício. Primeiro temos que definir relação de ordem lexicográfica. Então, relação de ordem lexicográfica é a seguinte. Então, primeiro temos que ordenar os mesmos elementos do alfabeto. Então, vamos colocar, por exemplo, A1 é menor do que A2, A3, assim por diante. E agora, as palavras. Uma palavra, por exemplo, A1, AI. Não, vamos falar agora X. X1, X2, Xn. Se considera Y1, Y2, Ym menor do que essa sequência, essa palavra.
Então, se existe I natural tal que x1 é menor, não, desculpem, é igual y1, x2 é igual y2 e assim por diante. E x e éssima menor ou igual de y e éssimo e não são iguais. Então, a gente vai considerar a palavra vazia maior do que qualquer outra palavra. Então, isso significa que essas letras Y acabamos antes do que essas e eles são iguais, tal que essa palavra é prefixo dessa. Então, essa palavra é maior do que essa. Por exemplo, se temos x menor do que y, menor do que z, e nós consideramos que x é maior do que xy. Então, xz é maior do que xz yx. Então, exercício. Nessa ordem lexicográfica, ordenar as palavras x, z, y, z, x, z, x, x, z, y, y, x, z, x, y, x, z, x, x, y, z. Então, vamos encontrar a palavra maior. Então, a palavra maior aqui é essa. X, x, y, z. Depois, vamos ter a palavra xy. Xy, xz. Depois vamos ter a palavra xzy. Xzy é maior do que xzy, zx. Como eu disse, o prefixo é maior do que a palavra. E depois agora a palavra x, zx, não, yx, z e zx. Então, primeiro comparamos pelo primeiro termo, pela primeira letra. Depois, se eles são iguais, comparamos pelas segundas. Se... não, desculpe. Tudo ao contrário. xz, yz, x, zx, xzy, xzy, yxz, x, yxz, xx, yz. Então, a primeira é menor de todos.
Então é essa, porque x é menor de qualquer palavra. X, y, z menor. Agora x, y. X, y, x, z. Agora x, z, y. X, z, y. Nós falamos que o prefixo é maior do que a mesma palavra. E agora x, y. Não. E agora zx. Zx. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Temos mais duas palavras. Então, essa aqui. Aqui y, x, z. Eu escrevi duas vezes. Então, primeiro comparamos pelas primeiras letras, depois comparamos, se elas são iguais, comparamos pelas segundas e assim por diante. Então, a primeira posição em que letras são não iguais, define a ordem. E o último ponto é indução finita. Eu não vou considerar, por exemplo, operações sobre os conjuntos, porque primeiro que vocês já estudaram isso, já fizeram as provas na matemática, na base de matemáticas, então é muito fácil. Então, indução finita é um método de demonstração de predicados que dependem de afirmações, que dependem de número natural. Como, por exemplo, vamos considerar um exemplo. Demonstrar mais 2 quadrado 3 por 5 mais n quadrado 2n menos 1 2n mais 1 é igual n mais 1 2n mais 1. Então, para demonstrar essa afirmação que depende de n, temos que, na verdade, demonstrar que ela é verdadeira para cada n natural. Então, primeiro demonstramos para n igual 1. Para n igual 1, aqui temos somente somante, é 1 quadrado 2 menos 1. Desculpa. Somente este somante. Então, 1 quadrado, 3. Igual. Aqui, 1 vezes 2. É aqui, 2, 1 mais 1. Claro que aqui 1/3, também aqui 1/3. É claro. Agora vamos considerar o passo de indução. Então, o passo de indução é demonstrar nossa afirmação para n igual k mais 1 quando nós achamos que essa demonstração é certa para n igual k. Então, para n igual k, temos 1 quadrado 3, 2 quadrado 3 por 5, mais k quadrado, 2k menos 1, 2n mais 1, k, desculpa. K
k mais 1, 2, 2k mais 1. Então, nós consideramos isso demonstrado. Agora temos que demonstrar a mesma condição para k mais 1. N é igual a k mais 1. Então, aqui vamos ter 2k mais 1 menos 1. Aqui 2k mais 1 mais 1. E aqui k mais 1 quadrado. E aqui temos que substituir k por k mais 1. K mais 1, k mais 2, 2k mais 3. Então, temos que demonstrar, a partir dessa proposição, temos que demonstrar essa. Então, vamos demonstrar. Vamos achar que essa coisa é certa. Então, aqui temos k mais 1 termos para somar. Primeiros k termos, pela suposição, são iguais a essa soma. Então, podemos escrever isso aqui. K mais 1, K, 2k mais 1, mais. Então, temos que demonstrar essa igualdade. Então, para demonstrar, somente temos que encontrar o denominador comum. Então, fazendo todas as transformações, temos aqui à direita, à esquerda, 2k mais 1, 2k mais 3. E aqui, k mais 1, 2k quadrado mais 3k mais 2k mais 2. Então, é claro, tudo tem que dar certo. Por isso temos que prestar atenção por este fator. Claro que este fator ele tem que ser divisível por 2k mais 1. Então podemos fazer alguma transformação k mais 1. E aqui 2k mais 1, k mais 2, sobre 2, 2k mais 1, 2k mais 3. Podemos verificar, muito simples, se multiplicarmos essa por essa coisa, então vamos ter essa. E já essa coisa podemos cancelar. Aqui vamos ter k mais 1, k mais 2, aqui 2, 2k mais 3. É mesmo que nós precisávamos obter. Então, demonstramos. E o último exercício é pela indução finita. É demonstrar que alguma coisa é divisível por alguma outra coisa. A n é igual a 11 elevado a n mais 2, mais 12 elevado a 2n mais 1. E demonstrar que essa coisa é divisível por 133 para qualquer n. Então, aqui é muito importante, às vezes nós podemos considerar base de indução não por 1, mas, por exemplo, por 0, ou por 2, ou por 3. Então, qualquer número aonde começa
nossa afirmação. Então, aqui vamos considerar 0. A0 é igual aqui 11 elevado a 2, mais 2 é 133. Então, mesmo nós precisamos, é divisível por 133. Agora vamos considerar, então vamos continuar. Aqui podemos transformar da forma seguinte: k mais 2 vezes 11, e aqui 2k mais 1, mas aqui 12 quadrado é 144, que podemos transformar em 133 mais 11. Então aqui 11 vezes 11k mais 2 mais 12 elevado a 2k mais 1 mais 12 elevado a 2k mais 1, 133. E agora esse somante é divisível por 133 pela suposição para cá, pela suposição de indução. E aqui é divisível por 133. Por isso, a soma é divisível. Então, isso termina a nossa demonstração. Então, mais uma vez, o princípio de indução finita não é um método geral para adivinhar como resolver. Não é um método universal para resolver todos os para demonstrar todos os predicados que dependem de n. Isso somente é um método de demonstração. Como aplicar esse método? Você tem que adivinhar. Não existe método universal. Então, já é tudo. Na prova vão cair essas questões, também questões de operações de conjuntos, questões de representação de relações binárias, e só isso, eu acho. Então, desculpem pela qualidade de som e de vídeo, então eu vou me esforçar para melhorar tudo. Então, tchau, tchau.